Boa noite. Então, hoje a gente tem nossa convidada especial, que é Juliane Basso, né? A Juliane é graduada em comunicação social, ela fez jornalismo. Eu acho isso uma coisa interessante na tua formação, Ju, né? Porque alguém que trabalha com a comunicação, com a escrita, né? Tem uma formação muito séria assim, em relação à escrita, né? E o mestrado e doutorado em antropologia social pela URGS. Não, pela Universidade Federal do Paraná, né? Ah, não, peraí, o mestrado é do Mestrado pela. Paraná e o doutorado da URGS, isso Isso. mesmo, né? Com intercâmbio na UNB e na University of New York, né? Um estágio de pós-doutorado. Então, a Ju, no campo da educação, da antropologia, tem atuado nos temas de cultura, sociedade, meio ambiente, conflitos socioambientais, populações tradicionais, antropologia moral, antropologia do neoliberalismo, antropologia da educação, etnografia escolar, marcadores sociais da diferença, bullying, tem um texto muito interessante sobre bullying também, e eventos extremos de violência juvenil. E hoje vai falar para a gente, também tem um blog, né, que é o Primavera nos Dentes, que a gente já tem até um link para ele no nosso canal, para vocês acessarem. E a gente vai começar a fazer essa conversa hoje com a Ju sobre o trabalho dela, sobre escrita etnográfica, né? E aí a gente pode fazer assim, você começa apresentando, né, Ju? Você quer falar mais alguma coisa da sua apresentação? Não, tá ótimo. Tá bom? E aí a Ju apresenta e a gente se conheceu no congresso, isso é muito legal também de falar para vocês, né, os alunos, como é bacana a gente participar desses eventos científicos, né? Ainda foi presencial, foi logo antes da pandemia, né, Uhum. 2019. E a gente se conheceu numa mesa organizada pela Ju, e eu apresentei um trabalho, esse trabalho deu frutos, a gente ficou trabalhando sobre esse artigo, até já comentei com eles isso, né, dessa publicação, de como foi indo e voltando, isso é importante também deles saberem, né, dos estudantes saberem como que a escrita é trabalhada, né. Então, foram 3 anos, desde a primeira versão até a publicação, né? E o texto foi e voltou, cada parecerista fazia um comentário. Então, é legal, né, da gente se acostumar com a escrita, saber que a escrita é um processo contínuo e que requer reescrita, né? Requer esse trabalho meio artesanal mesmo, né? Então, a Ju vai falar para a gente desse trabalho e aí depois a gente abre a discussão. Tá bom assim? Então, vai lá, Ju. Legal. Queria Obrigada. agradecer o aceite de participação, porque a Ju faz 500 mil coisas, né? E fala aí um pouquinho das coisas que você faz, Ju. Ah, eu. Então, eu estou como pós-doutoranda na Universidade Federal da Grande Dourados, que fica no Mato Grosso do Sul, mas eu resido em Curitiba. Eu comecei a trabalhar com essa universidade ainda já no período da pandemia, como professora visitante, e depois me vinculei como pós-doc e estou trabalhando à distância, né? E aqui em Curitiba eu trabalho no Sistema Federação das Indústrias do Paraná, numa área que se chama Observatório, que é uma área voltada para pesquisas, que a gente faz especialmente estudos de futuro, de tendências sociais, tecnológicas, enfim, importantes para a indústria e para a sociedade como um todo. Então, eu sou analista de pesquisa nesse observatório. Olha, que E tem o bacana. blog também, enfim, várias E a coisinhas. revista, E que é a editora revista da revista. agora a revista, depois de 3 anos, a gente terminou, mas é importante dizer que esse artigo da André que foi publicado fez parte de um dossiê que compôs 3 números de uma revista, né? Então foram 3 números, um a cada semestre, né? Então foram assim 25 artigos. Quanto Foi um tempo de trabalho. trabalho, Ju?
A gente começou em 2019 com uma chamada pública, era um dossiê etnografias em contextos pedagógicos, e a gente teve uma ótima receptividade dessa chamada, a gente recebeu mais ou menos 40 contribuições. Então, nesse trabalho, a gente faz uma triagem dessas contribuições, vê quais são aderentes à chamada, e aquelas que são aderentes, a gente segue para o processo de emissão de pareceres, né, em que colegas, pares, avaliam os trabalhos sem saber quem é o autor. O autor ou a autora também não sabe quem são os pareceristas, para que a gente chama sistema duplo cego, né, para que a gente possa ter mais imparcialidade, enfim, existem várias discussões se esse é o melhor sistema, mas por hora esse é o sistema mais disseminado, né? Então começou em 2019, outubro de 2019, e terminamos no final de 2021. Caramba. Saíram 3 números seguidos, e eu sou bem fã desse trabalho, assim, eu organizei o dossiê, é importante dizer, com a professora Eva Cheliga, que é professora do Departamento de Antropologia da UFR, onde eu também trabalhei como professora temporária, e eu acho que ficou um trabalho muito, muito legal, assim, foi ótimo, foi ótimo estabelecer redes, assim, enfim, mas eu quero muito te agradecer, André, pelo convite, fico muito honrada que vocês tenham lido meu texto, é muito legal quando a gente pode ter esse tipo de oportunidade, né, porque o nosso trabalho muitas vezes é solitário, esse trabalho da escrita, ele é um trabalho solitário, e ele só faz sentido quando alguém nos lê, né? Porque não faz nenhum sentido a gente escrever para que aquilo fique oculto, né? O texto ele só se completa nessa etapa da leitura. Então, eu agradeço muito o convite, fico muito feliz de poder estar conversando com vocês aqui hoje. Quero dar boa noite para e para a gente é uma experiência toda especial também poder conhecer a autora do texto, né? Eu acho que isso também dá carne e osso, né, para as produções, e eu acho que você começou destacando um ponto bem importante, que para a gente tratar de escrita, seja qualquer que ela seja, né, e de especial a escrita etnográfica, que é um processo muito laborioso, é um processo que exige fazer e refazer, e que isso é natural, né, então a gente precisa naturalizar mais esses processos de mexer, parar o texto, deixar ele, né? Eu tenho uma colega que fala, deixar ele marinando, né? A minha colega Aline Rochedo, que trabalha também com texto, deixar ele marinando, voltar a ele, né? E assim, ir realmente criando aquilo, né? Não, ninguém senta e escreve assim, nossa, sentei aqui numa tarde, eu coloquei tudo no papel e foi desse jeitinho, né? Então, isso acho que é um aspecto bem, bem importante, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Hoje, para mim, é um desses momentos, né? O momento que eu posso, né, falar do meu trabalho com quem leu o trabalho. Assim. Então, esse trabalho que vocês leram foi um texto que eu apresentei num congresso, na reunião de Antropologia da Saúde do ano passado, num GT sobre cuidado. Assim, o texto, eu acho que a temática do texto que tem a ver com o meu trabalho é justamente a questão da escrita etnográfica, que me interessa muito, a escrita etnográfica e o ensino da escrita etnográfica em antropologia. Acho que tem tudo a ver com a minha formação lá no jornalismo, porque eu já tenho essa paixão com a escrita já, desde lá. Então, eu não sou uma estudiosa do cuidado, né, das práticas de cuidado. A questão do gênero entra nesse texto, porque quando se fala de cuidado, é impossível não falar de gênero, uma vez que as práticas de cuidado são marcadamente femininas na nossa sociedade, né? E o gênero acaba sendo um tema que eu tangencio nas minhas pesquisas, porque o gênero aparece muito na escola, como um marcador social da diferença, que ele organiza a nossa sociedade, então ele reverbera isso na escola. Então a escola, ela é toda binária, né? O grupo das meninas e o grupo dos meninos, as cores das meninas e as cores dos meninos, né? Então, o gênero é um marcador de diferença importante, inclusive para pensar um dos meus temas de pesquisa, que é o bullying, né? Como que ele também mobiliza práticas machistas, misóginas, né? Que muitas vezes vão se manifestar como bullying,
ou como cyberbullying, né? Por exemplo, as pornografias de revanche, compartilhamento de nudes, né, para grandes públicos, enfim. Então, eu vou recuperar uma apresentação desse texto bem rápida, para destacar os principais pontos. Vou compartilhar minha tela com vocês, e aí a gente pode abrir para discussão tão breve quanto possível. Vocês conseguem visualizar? Está legível para vocês? Tá. Então tá. Bom, então esse texto, né, tem o título Viver, Cuidar e Esperar, um experimento de escrita etnográfica sobre cuidado, gênero e geração. Então, como eu disse, a minha principal intenção, né, de abordagem com esse material era experimentar com a escrita etnográfica, né? E eu parto do pressuposto, né, que já foi identificado por várias outras estudiosos da antropologia, que a escrita etnográfica, ela possui uma relação bastante importante com a pesquisa empírica, ou seja, com a pesquisa que você faz no campo, mas a escrita não se resolve no campo, ela se resolve depois que você volta dele, né, e que você vai começar a pensar um outro produto, que é a própria etnografia. Né? Então, ela não é algo que está pronto de antemão ou que está estabilizada. Você vai ter que encontrar uma voz para sua escrita etnográfica também a partir do material que você traz do campo. Ou seja, que voz esse material vai ganhar. Né? Então, aqui eu trouxe algumas definições, né, de alguns autores e autoras, né, sobre o tema da escrita etnográfica, né? Então, por exemplo, a Sueli Kopf, que é professora na Unicamp, que se dedica ao estudo da escrita etnográfica, né, classifica como um assunto instigante e problemático, ou seja, não é um assunto que está dado, né, como eu disse, estabilizado. O Roberto Cardoso de Oliveira, naquele livro clássico, O Trabalho do Antropólogo, né, classifica a escrita etnográfica como um ato cognitivo, ou seja, é um ato que tem uma produção de conhecimento em si mesmo, né? Ele não é natural, ele não é automático. A Strathern, Mary Strathern, que é uma antropóloga britânica, né, vai tratar da escrita etnográfica pensando ela como uma ficção persuasiva, né? No sentido de que nós precisamos inventar uma escrita para convencer quem nos lê de que aqueles dados de pesquisa, né, e a nossa interpretação, sobretudo a nossa interpretação sobre eles, ela é factível, ela gera algum tipo de conhecimento de valor. Né? E o Didier Fassin, que é um antropólogo francês, trabalha com a ideia de etnografia pública, né, que é justamente pensar os nossos textos para que eles alcancem para que eles ultrapassem os muros das universidades e possam alcançar outros públicos, né? Por isso essa ideia de etnografia pública, né? Bem, como que a gente pode, então, simplificar nossos textos sem ser simplistas na escrita? Esse é um desafio bastante grande para qualquer texto acadêmico, né? Não só para as etnografias. Bom, e aí, para tensionar um tanto essas minhas premissas iniciais, né, eu proponho nesse texto um experimento narrativo que procura responder à seguinte pergunta, né, como encarar o desafio epistemológico, e eu diria também ético, de tratar etnograficamente acontecimentos pessoalmente vividos fora do exercício profissional, mas que nos convocam à escrita enquanto antropólogas, né? E como eu explico no artigo, né, o que me instigou a realizar esse experimento etnográfico foi uma experiência que eu vivi muito de perto, mas eu não estava inserida nela como uma pesquisadora. Mas aquela experiência me gerou um encontro bastante vivo com a alteridade que o meu feeling de antropóloga despertou, e eu queria muito escrever sobre ela,
mas para escrever sobre ela, eu tinha que pensar como, né? Uma vez que eu não estava ali inserida como uma investigadora, não tinha feito todos os rituais que a etnografia clássica prevê, né? Então, o que eu propus, né, baseada na Sueli Copes, é um experimento narrativo como um ponto de fuga, né, de um modo mais clássico de escrever as etnografias, né, que incluem uma outra idade que eu não tinha, um trabalho de campo longo que eu também não tinha, né? E disso eu né, escrevi um texto que eu acho que se aproxima à forma de um conto e é um texto tentativa. Né? E aqui eu estou usando uma ideia da Almeida e Angel, a Cynthia Angel, inclusive foi coordenadora desse GT em que eu apresentei o trabalho, e foi muito legal poder também discutir com ela, né, uma vez que eu tinha usado um texto dela para me fundamentar. Então, nesse experimento narrativo, eu apresento a história de uma mulher que eu chamei de Esperança. Essa mulher, ela passa muito rapidamente, né, em questão de horas, de uma condição de uma cuidadora, já de muito tempo, à posição de uma paciente médica, e essa transformação desarticula uma rede de cuidados que vinha se desenrolando entre 4 gerações, né? A dos pais da Esperança, da própria Esperança, dos filhos e filhas dela e dos netos. Né? Como eu disse, essa é uma história completamente ficcional, mas que é baseada em acontecimentos que eu acompanhei a bastante pouca distância, numa posição não oficial de pesquisa. Né? Então, eu tento trabalhar com essa escrita ficcional como uma forma de dar conta desses dilemas éticos, né, e, ao mesmo tempo, do dilema ético de estar a pouca distância e gerar compromisso com a produção de algum tipo de conhecimento. Né? Então, como eu digo no texto, eu não escolhi a narrativa ficcional porque ela era mais fácil, né, e com isso eu podia escrever livremente, sem nenhum tipo de comprometimento teórico. Não, não me pareceu que seria possível tratar do que eu queria tratar na posição em que eu estava, sem usar uma narrativa que não fosse ficcional, né? Então, acho que tem uma reflexão muito da posicionalidade, né? Que é algo que se fala cada vez mais no trabalho de campo e que precisa ser parte das etnografias, né? De que lugar eu estou falando, qual é a minha posicionalidade em campo, e que tipo de conhecimento e interlocução eu posso gerar a partir desse lugar, né? Isso tem que ficar muito claro, né? Tem sido, assim, um ponto bastante enfatizado, bem em alinhamento com as teorias pós-coloniais, que têm influenciado muito a produção da antropologia contemporânea. Então, eu me baseei em 3 âncoras teóricas para desenvolver essa escrita ficcional, né? A primeira delas é a etnografia flash, que é um conceito ou um método, poderíamos dizer, embora a gente não goste muito de dizer que a etnografia é um método, mas assim, é um modo de produzir conhecimento que 2 antropólogas americanas delinearam já no momento da pandemia, né, tentando produzir textos mais rápidos, mas que tenham um veio etnográfico e que reverberassem as condições da pandemia. Assim. Então, elas publicaram, primeiro elas fizeram um workshop com alguns profissionais antropólogos e antropólogas que elas convidaram só para experimentar a produção de texto, né? Nessas narrativas bem curtas, né? E depois elas publicaram num blog da Associação Norte-Americana de Antropologia, e depois isso virou um e-book, né? Então, elas definem essa ideia de etnografia flash como um mundo em miniatura que aponta para o exterior, né? Então, é uma narrativa, porque em miniatura é uma narrativa brevíssima, mas ela tem uma relação
com o outro. Ela não é algo que é do interior psíquico de quem escreve, né? Ela sempre pressupõe essa relação com o outro, uma intersubjetividade, que é uma característica muito própria da etnografia, né? Nesse momento, eu estou revendo esse texto, né, para submeter para um dossiê que a Andrea está organizando, inclusive, que pensa um pouco essas fronteiras entre produção acadêmica, né, escrita acadêmica e a escrita literária, e aí tentando aprimorar esse primeiro texto que vocês leram, né, me veio à mente de que essa ideia de etnografia flash, na verdade, ela não é exatamente uma novidade para o nosso contexto brasileiro. E eu me lembrei de um texto da Fernanda Bittencourt Ribeiro, da PUC do Rio Grande do Sul, em que ela trabalha uma ideia de etnografia a jato, né? Que eu acho que conversa bem com essa ideia de etnografia flash. Quando que ela, né, qual é o contexto da etnografia a jato? Ela surge quando, das demandas da Constituição de 88 aqui no Brasil, né, que ampliam direitos e tentam reparar desigualdades, e alguns meios de fazer isso, por exemplo, são demarcações de terras indígenas e quilombolas, que vão exigir laudos antropológicos que não são etnografias estrito sensu, ou seja, eles precisam ser feitos de modo muito pragmático, num tempo curto, para atender uma necessidade urgente, né? E aí a Fernanda discute nesse texto exatamente algo que me interessa muito, né? Como a gente pode fazer o melhor possível, se mantendo fiel a preceitos caros à etnografia, né? Uma coisa que ela colocou que eu acho bem importante é a experiência do investigador para fazer algo mais no formato flash ou a jato. Então, um olhar bem treinado, uma formação bem sólida, faz bastante diferença para você conseguir executar, produzir algo num tempo mais curto que aquele clássico trabalho de campo de vários meses. Aí uma segunda âncora teórica seria as relações entre antropologia e literatura, né? Lançando mão da ficção para fazer ver realidades que nos instigam como antropólogas, né? Então, não se trata de englobar a literatura, englobar a antropologia, mas se trata de relações, né? De fronteiras entre as duas, né? E no nosso caso, né, da posição de antropóloga, pensar como a ficção, então, pode nos ajudar a ver realidades etnográficas, né, que são passíveis de etnografia, são pulsantes para a etnografia. Eu acho que as relações entre antropologia e literatura já foram muito mais tensas. Eu acho que hoje tem um movimento super interessante, que talvez eu vou ver se eu dou conta de abarcar na minha versão mais aprimorada do artigo, que é alguns esforços de lançamão da ficção científica, por exemplo, para pensar e problematizar questões do antropoceno, né? Então, teóricos como a Donna Haraway, por exemplo, né, estão lançando mão de literatura de ficção científica e até mesmo escrevendo num formato ficcional para gerar imaginações de novos mundos, né? Um mundo ou seja, para evitar que o nosso mundo colapse. E ele já está colapsando, né? A pandemia é um resultado do nosso desrespeito com o meio ambiente, né? Eu falei do antropoceno, não sei se enquanto vocês estão familiarizados com esse conceito, né? Mas o antropoceno é um termo que não é da antropologia, é um termo que foi cunhado fora da antropologia, mas que é usado por várias áreas do conhecimento para denominar um mundo que não existe nada mais que não foi tocado pela ação humana, né? E que essa ação humana no mundo gerou muita catástrofe e degradação, né? Então é um mundo que caminha para o apocalipse.
E como a gente pode se ver livre disso? Imaginando outros mundos possíveis. E quem faz isso com bastante precisão é a literatura, né? E especialmente a literatura de ficção científica. Então, muitas mulheres que ficaram no ostracismo, né, da literatura de ficção científica estão sendo trazidas para a vitrine, né? Quem gosta, eu sugiro muito o trabalho da Ursula Le Guin, que era filha do antropólogo, né, do Kreber, que trabalhou junto com o Franz Boas, assim, então ela tinha um pano de fundo aí antropológico, mas ela não faz antropologia, ela faz literatura, mas que dialoga muito bem, assim, traz muitas questões, enfim, acho que tem muita coisa mudando na relação entre esses dois campos. E, por fim, a autoetnografia, que também era uma área, né, da antropologia, né, um jeito de fazer antropologia que era muito marginal, que por muitas pessoas era visto com bastante reserva, justamente porque pressupõe, né, você na autoetnografia, a pesquisadora e a pesquisada são a mesma pessoa, né? Então, e isso gerava reservas, né? De algumas pessoas, porque você não tinha aquela outridade, né, que eu falei, aquela posição daquele outro ou outra distante, né, que pressupõe o estranhamento na antropologia, né? E eu acho que a pandemia foi uma verdadeira projeção desse jeito de fazer pesquisa, porque muitas pessoas se viram sem a possibilidade de ir a campo pela questão do distanciamento social, né, e viram na etnografia um meio, né, de continuar produzindo conhecimento nesse contexto de maior isolamento, né? A autoetnografia, né, se ela é bem feita, na verdade, ela exige uma reflexividade adensada do pesquisador, e não menos reflexividade porque ele se confunde com quem é pesquisado, né? Não é mais fácil fazer a autoetnografia só porque pesquisada e pesquisadora são a mesma pessoa, pelo contrário, é mais difícil, você tem que se colocar numa posição, se vulnerar o tempo todo, né? E para produzir um conhecimento que não seja uma viagem puramente egóica sobre você, uma viagem no seu próprio ego, né? Mas que um conhecimento que faça conexão com o político, com o cultural, com o social, né? Que contribua para debates coletivos importantes. Bom, e no fechamento, né, eu apresento a narrativa, o experimento narrativo no final, né, como vocês vão ter visto, né, e para fechar a parte introdutória, né, eu me arrisco, e aí me arrisco mesmo, porque, como eu disse, eu não sou uma estudiosa do cuidado, mas eu me arrisco a propor, além de uma discussão sobre escrita etnográfica com esse material, algum debate sobre a questão do envelhecimento dentro da antropologia. E o envelhecimento que eu estou falando aqui não é o envelhecimento da terceira idade, que é uma faixa geracional que recebe mais atenção em pesquisas não só antropológicas, mas de saúde, etc. Eu estou falando da quarta idade, que é a idade, uma velhice avançada, entre 80 e 90 anos, e que pode alcançar uma certa quinta idade, que seria os centenários. E há autoras como a Alda Brito da Mota, que, né, estuda a questão do envelhecimento, né, que fala ainda de uma geração de supercentenários, que está surgindo com o aumento da expectativa de vida da nossa população, pessoas que alcançam 110 anos, por exemplo, ou perto de 110, né? Bom, pelo fato do estudo dessa faixa de idade ter sido não privilegiado, né? A gente tem muitas coisas a se equacionar, né? Então, por exemplo, política pública para essa faixa de idade não existe no Brasil. E é uma idade que
que mesmo que as pessoas não tenham nenhuma doença, né, seja uma doença crônica ou degenerativa, o cuidado ele se torna muito intensivo, né? Intensivo no sentido de precisa ter alguém junto o tempo inteiro e extensivo, ou seja, ele é intenso, ou seja, perdão, ele é intenso porque ele exige muitas atividades, ou seja, a deterioração física ela acontece independente de doença alguma, né? E ela é extensiva, ou seja, além de ter alguém cuidando de todas as atividades, precisa cuidar todo o tempo, né? Não é, são várias atividades ao longo de um tempo grande, né? Durante o dia todo, a noite toda, né? E aí o que a gente tem assistido é uma sobrecarga feminina, né? O aumento da expectativa de vida tem um reflexo direto em relação à sobrecarga feminina de cuidado, né? Que está cada vez mais se dividindo entre o cuidado simultâneo de várias gerações, né? E o cuidado pode ser tanto direto, por exemplo, uma filha que cuida de um pai ou de uma mãe, ou a terceirização desse cuidado, que já é feito para mulheres com recorte de classe e raça muito claro, né, na nossa sociedade, né, especialmente mulheres negras e mulheres mais pobres economicamente, né. Então, a gente tem uma crise do cuidado que está muito bem colocada, e a pandemia também expôs esses dilemas do cuidado, né, com a suspensão das aulas nas escolas, as crianças em casa, os idosos não podiam sair, né? Então, assim, a minha proposta, né, com essa enfim, modesta discussão, é trazer esse assunto à baila, né? E pensar que a gente precisa tornar esse cuidado, né, tirar essa carga emotiva do cuidado, naturalizada, né, como se a mulher nascesse pronta para cuidar, mas tornar esse assunto político, porque ele não é doméstico, ele é um assunto político no sentido que ele diz respeito à sociedade como um todo. Então, a gente precisa ter políticas muito claras, né, que permitam o cuidado adequado para as pessoas em idade, em velhice bastante avançada, sem sobrecarga excessiva, né, de mulheres. Então, eu acho que no futuro, né, no futuro não, é para ontem, na verdade, assim como se militou muito pela existência de creches que ainda são insuficientes, né, para o atendimento das mulheres, mas se investiu mais em criar mais creches para que a mulher pudesse trabalhar, pudesse ter seu tempo mais liberado, né? Acho que a gente vai precisar pensar muito seriamente em instituições públicas que possam receber idosos em velhice avançada, né? Essas instituições hoje elas não existem, elas são todas pagas. As instituições que existem, isso, o trabalho da Mona Lisa Siqueira é muito interessante né, traz dados muito interessantes para a gente pensar. Né? A Mona Lisa estudou o envelhecimento numa cidade do Rio Grande do Sul, que acho que é Veranópolis, que é uma das cidades que tem a maior expectativa de vida do Brasil, assim. E uma dos materiais de análise dela foram processos que vão parar na Defensoria Pública de idosas que não têm mais condições de viver sozinhos e sozinhas, e não tem uma pessoa da família próxima, ou alguém que é um vizinho ou um amigo não pode mais assumir aquele cuidado, que aquele cuidado começa a ficar mais intensivo e extensivo, né? E então a Defensoria Pública, né, e começa a buscar um parente, alguém que possa cuidar daquele idoso e daquela idosa, porque as instituições públicas que nós temos hoje, elas só abrangem pessoas que ainda têm algum grau de autonomia. Né? Então, se essa pessoa não tem mais autonomia, ela não consegue fazer sua higiene, ela não consegue se alimentar sozinha, etc., nós não temos hoje instituições públicas com essas características. Então, eu acho que é um problema
gravíssimo e que precisa ser olhado com mais atenção, né? O marcador de gênero, marcador de diferença, perdão, geração, né? A Alda Brito da Mota que eu mencionei, ela ressalta isso, né? Que muitas vezes ele desaparece. A gente tá bastante, tem muito mais estudos, muito mais análises focadas nos 3 marcadores, né? Gênero, raça e classe, que é bem o título do livro, o famoso livro e essencial da Angela Davis. Mas a geração é um elemento fundamental, que a gente precisa começar a contemplar com mais atenção nas nossas análises. E é isso, gente. Muito obrigada pela escuta. Acho que a gente pode conversar aqui. Vai ser mais interessante. Ai, super obrigada, Jo. Sabe o que eu queria te pedir antes? Porque nem todo mundo teve condição de ler, que você lesse um pedacinho do seu conto. Pode ler para gente? Posso? Você prefere, tem alguma parte em especial? Parto do começo? Como você quiser. Então, deixa eu abrir ele aqui só um pouquinho. Eu acho que eu vou projetar, que daí vocês podem acompanhar, que acho que assim a gente se apropria mais. Eu vou ler a primeira parte, ele é dividido em pequenos pedacinhos, assim, e eu acho que já dá para vocês sentirem, assim, como é o espírito da narrativa e ficarem talvez com vontade de ir lá e ler o conto. Então, viver, cuidar e esperar. Foi um dia como outro qualquer, de repente. A urina lhe escorreu pelas pernas, mas Esperança despercebeu. Não consigo me mexer, apenas disse, com os músculos da face ainda obedientes, em resposta ao filho, que, ao vê-la caída, perguntou o que acontecia. Esperança teimou, mas o filho a levou ao hospital, onde foi de imediato internada. Isso foi pouco antes dos tempos do novo vírus. Esperança já era a 3ª ou 4ª mulher que, segundo os médicos, chegava por aqueles dias com sintomas que levavam ao diagnóstico de uma mesma doença rara. Esperança se orgulhava de um singelo plano de saúde a que havia conseguido aderir nos últimos anos. Mas, para o remédio especial de que precisava, o plano não se revelou útil. Ela ficou por desafio no hospital, recebendo aquela medicação tão cara que apenas o governo podia pagar. Em um desses dias, uma religiosa pediu permissão para se aproximar do leito, e Esperança recebeu de bom grado. Minha irmã, o corpo é a nossa casa na terra, precisa de cuidado, disse-lhe a religiosa a dada altura da prece. A voz dela era macia e tocou fundo o pensamento de Esperança. Esperança costumava rezar, mas rezar era parte da tarefa de esperar, não de pensar. Contudo, ali imóvel, foi aquela oração que a transportou ao passado e lhe fez refletir. E aqui é a primeira parte, e na sequência o texto continua. Obrigada. Então, assim, tratando um pouco do que eu falei teoricamente, né? Vejam que só nesse pedacinho eu estou tentando tratar da experiência de uma mulher ficcional que eu criei, mas tem vários elementos coletivos e políticos que vão sendo mobilizados. Só nesse trecho eu vejo 2. Primeiro, uma alusão à pandemia, que pode ser qualquer uma, né? Pode ser agora, né? A gente pode pensar agora, mas pode ser qualquer uma. Segundo, a questão do remédio tão caro que só o governo podia pagar, né? Essa ideia vem da importância de nós termos um sistema público de saúde, porque existem alguns remédios para doenças raras e algumas medicações controladas que nenhum convênio médico cobre, porque elas são caríssimas. Então, mesmo que você esteja internado num hospital por um convênio particular, essa medicação vai vir do SUS e de mais nenhum outro lugar, né? Então,
também o convênio de saúde, eu quero tentar mostrar um pouco da uma certa ascensão social que ela teve, assim, a minha personagem, né, ela consegue ascender um pouquinho, mas mesmo essa ascensão, ela não se sustenta sem um bom estado de bem-estar, vamos dizer assim, né, a amparando. Então, todo o trabalho do texto, se vocês forem lendo e forem pensando nessa chave, né, de a conexão do ficcional e de uma experiência particular, que é de uma pessoa só, no caso, a minha personagem Esperança, com o coletivo, esse exercício ele vai sendo feito ao longo de todo o texto, né? Eu fiz um esforço de amarrar isso ao longo de todo o texto, para que ele se tornasse uma peça que eu possa arriscar chamar de um conto etnográfico, né? Ou seja, ele não é meramente literário, eu não tenho essa aspiração, embora eu queira beba na literatura, né, em termos de linguagem, em termos de uma forma textual, que é o conto, que é uma narrativa breve, né? E o próprio nome da personagem, né, Ju, esse significante esperança, ele já é uma etnografia flash. Só o nome, eu acho, né? Esperança. Eu acho que a gente pode fazer muitas coisas escrevendo e condensando elas em algumas poucas palavras, né? Estou fazendo um curso agora, e começou ontem, estou super encantada, que chama Breves e Bons, que é de textos breves, e é num centro literário que chama Escrevedeira, e você faz os cursos online e tal, e assim, a gente trabalha com textos muito breves, listas, para-choque de caminhão, receita, até poesia mais sofisticada, como os haikais, né, que é um modelo de poesia oriental, foi muito explorado pelo Paulo Leminski, a Alice Ruiz, que são meus conterrâneos aqui do Paraná, né, com muito orgulho. E, enfim, e é isso, né? Esperança, o próprio título, a ideia do título me ocorre de um romance que foi um best-seller, que é o Comer, Rezar e Amar, né? E eu adoro o livro, aliás, eu adoro a Elizabeth Gilbert. Ela tem um livro fabuloso que se chama A Grande Magia, que é sobre como ela faz o processo criativo dela de escrever, o processo de criação, e principalmente de escrita, porque ela é uma escritora. Né? E fazendo um parênteses, quando você falou que a escrita é laboriosa, né? Ela tem uma metáfora que eu adoro, muito direta. Ela diz assim que até você ter um texto pronto, um livro pronto, que as pessoas gostem e tal, você tem que comer muito sanduíche de merda. Porque não é uma tarefa fácil, né? Então eu sempre me lembro dessa figura, assim, aquele dia que não rende nada, dizendo, hoje eu comi meu sanduíche de merda, porque eu não consegui produzir, não vai para frente, né? Mas, enfim, eu quis brincar fazer um trocadilho, né, com esse título, porque o livro ficou muito famoso e tal, e eu acho ótima a narrativa, uma narrativa de entretenimento muito boa, né, mas ele fala, assim, né, da experiência de uma mulher que pode ter acesso a que poucas mulheres no mundo têm capacidade de acessar, né, que é viajar, né, tirar um ano sabático, um ano de agora eu vou rever minha vida, vou refazer meus planos e vou fazer uma viagem primeiro para a Itália, depois para a Índia, né, vou para a Itália comer, vou para a Índia meditar e depois vou para Bali, conheço meu grande amor, me apaixono. Então, né, assim, é uma história que ela de algum modo mantém alguns elementos bastante românticos, do amor romântico, né? Uhum. E que tem consequências para a desigualdade de gênero também, né? Enfim, não vou entrar nessa seara, né? Mas então eu quis jogar um pouco com isso, né? Assim, então, quais seriam os verbos das vidas das várias mulheres, das várias esperanças, né? Do Brasil e dos lugares mais pobres do mundo, né? Eu acho que eu acho que a etnografia flash, assim, e esses textos, esses formatos curtos, né, são muito legais da gente ler como uma leitura adicional para adquirir esses poderes de síntese, assim, né, e trabalhando com isso, assim. E eu acho que ler literatura
não é nunca dispersão, né? Uma amiga comentava comigo esses dias, ela falou, eu gosto de literatura, mas quando estou lendo literatura, eu sempre acho que eu não estou lendo o que é importante, eu não estou lendo meus livros técnicos do direito. Eu falei assim, mas a literatura é importante, até para você ler melhor os seus livros técnicos, né? Então, um livro, assim, sempre ali juntinho, e os contos são muito estratégicos, porque você lê muito rápido, né? São narrativas muito curtinhas, assim, e a gente tem contistas... Que se adapta bem, eu adoro contos, né? Para o ritmo de vida que a gente tem, né? Para você ler um romance, você precisa de um espaço-tempo maior. O romance, ele é, tipo assim, um namoro sério, né? Que pode te tomar meses, às vezes um ano, dependendo, né, do romance para você ler. Então, o conto não. O conto você pega e já funciona. Cristóvão quer falar. Fala, Cristóvão. Oi, é que eu queria entender, você criou a personagem e aí a história é contada em cima de situações que você foi pesquisando? Na verdade, é assim, a personagem e as histórias, como posso dizer, né? Eu acho muito boa a frase que eu uso no texto, né? Que eu evoco Jean Rouch, que foi um antropólogo, né, e cineasta que trabalhou com uma ideia de etnoficção. Então, assim, quando ele viu um dos primeiros filmes documentários, que é o Nanuque do Norte, né, eu conto essa história no texto, ele perguntou para o pai dele, quando criança, o Jean Rouch, mas é verdade ou é mentira? Não, é verdade, mas foi tudo encenado. Né? Então, o que eu trago ali são eventos, como eu disse, que eu acompanhei muito de perto, mas que eu ficcionei. Eu misturei tempos, espaços, eu criei alguns personagens, eu mudei algumas circunstâncias, Entendi. porque eu tinha muita proximidade com as pessoas que inspiraram a história. Né? E eu não estava em posição de pesquisa. Eu não estava oficialmente pesquisando essas pessoas. Né? Então, enfim, né, quando você pesquisa com um grupo, você tem que estabelecer certos protocolos, né? E eu não tinha, não existia espaço para isso. Era uma história que eu queria contar, mas não existia espaço para esse protocolo da pesquisa tradicional, né? Então, e claro, assim, eu apresentei esse texto nesse GT, na antropologia na reunião de antropologia da saúde, né, que eu comentei, e eu sabia que tinha, enfim, que a coordenação era generosa, assim, mas, assim, eu estava bastante curiosa de saber como esse texto seria recebido. E eu acho que ele pode gerar desconfortos, assim, no sentido do método mesmo, né, perante algumas pessoas, assim. Mas é engraçado, né, Ju? Porque, no fundo, toda a escrita etnográfica, ela é ficcional, né? Imagino, por mais que você tenha esse exemplo desse filme, é maravilhoso, né? Isso está disponível na internet, vocês podem ver. E é bacana porque a gente vê, inclusive, a preparação da cena para ser filmada, né? O iglu que vai ser construído para fazer a cena e tal. Então, tem a ver com essa ideia que você trouxe, você não usou essa expressão, mas eu sempre, da minha cabeça, uso, que é a ideia do acordo ficcional. Né? Na literatura, a gente tem isso, e eu acho que o Gertz fala um pouco disso também no trabalho dele, do antropólogo como autor, né? Ele vai trabalhando os vários antropólogos, né? E as condições de produção desses antropólogos sobre a etnografia que eles produziram, né? Então, tem essa ideia forte dentro da teoria do Gertz, que é a ideia
de construir um acordo, de ser persuasivo, né? Quer dizer, você provar, convencer o outro de que você esteve ali, né? Ele tem até esse texto, né? Estar ali. Então, de alguma forma... Então, assim, é legal a gente trazer essa tua experiência agora no final do curso, Ju, porque essa disciplina foi talvez o primeiro contato da maioria desses alunos, né, desses estudantes de pedagogia, com antropologia, e a gente fez um percurso assim, de ter alguns textos teóricos, a gente até leu o Cardoso também, esse texto que você mencionou, né? E depois a gente leu etnografias, várias etnografias, né? E chamou muita atenção deles como era um texto agradável de ler, diferente dos demais textos acadêmicos, né? Comumente eles falavam assim, nossa, mas a antropologia é tão gostoso, eu dou duas disciplinas ao mesmo tempo, dou antropologia e organização da educação brasileira, que são textos acadêmicos muito mais densos, ainda por cima trazem muitos gráficos, muitos números, né? Então, tem essa graça. Mas eu acho que, no fundo, não tem esse ideal de neutralidade dentro da antropologia, ele já acabou, acho que desde sempre, né? Ele é impossível, realmente. O que você acha disso? Não, ele é impossível. Eu acho que... Enfim, né, eu falei do Nanuque do Norte, mas, enfim, se eu não contextualizar bem qualquer coisa, André, você me corrige ou me perguntem, por favor, mas é isso, né, o cineasta, esse é considerado, acho que o primeiro filme, eu cito isso, o primeiro filme documentário longa-metragem, ele queria contar o modo de vida dos esquimós, né, mas todas as cenas, é isso que a Andrea falou, né, tem um impacto ali, tem cenas de bastidores que mostram, né, não, agora você senta na canoa assim, senta assim, né, assim, ainda ele é meio, o som ainda, né, tem legendas e tal, assim, a coisa do som e da imagem, mas assim, dá bem para perceber que eles montam uma cena, né, para traduzir um certo modo de vida, né, então, é muito interessante a gente poder ver isso acontecendo, né, porque eu acho que eu digo isso também, relembro dessa frase do Jean Rouch no texto, que é o compromisso que você tem em dizer como você está fazendo. Isso eu acho é o compromisso fundamental. Né? Como você está fazendo? Né? Então, é isso que eu me preocupei durante todo o texto, né? De contar como estou fazendo, de que lugar eu estou falando. Né? Isso que eu falei da posicionalidade. Né? Eu acho que a objetividade total, ela nunca existiu, mas antropólogos e antropólogas já foram antes muito menos preocupados em discutir sua posicionalidade em campo e o modo como essa posição afetava a interpretação que eles faziam, ou elas faziam. Então, a gente não tem, né, a gente vê, por exemplo, você pega um livro como Bruxaria e Oráculos entre os Azande, do Evans Pritchard, que é uma etnografia do início do século, feita na África, né, numa África colonial ainda, então o Evans Pritchard vai como um enviado do governo colonial, e ele discute as condições do trabalho de campo dele lá no apêndice do livro, que é belíssimo, mas está no apêndice, está lá no final, né? Então, assim, em nenhum momento ele discute essa posicionalidade em campo, né? Eu acho que isso a gente melhorou muito, isso foi se aprimorando, essa discussão ela foi se adensando, e acho que tem tudo a ver também com a revisão de certos paradigmas, né, ou até da demolição mesmo de certos paradigmas cartesianos, né, que é essa divisão de o que é fato e o que é valor, objetividade, subjetividade, né, de como um tipo de ciência que a gente produziu se organizou, uma ciência que trouxe muitas descobertas, mas que perpetuou também muitas desigualdades, né? O que foi muito inconsequente também ao ver, por exemplo, a natureza como um recurso, né? Ou seja, né, essa divisão humano-não humano muito marcada nos trouxe problemas sérios. Um deles é esse vírus, por exemplo, que a gente não está dando conta de lidar com ele há 3 anos, né? E é bacana, né? Porque quando a gente compreende
que uma narrativa etnográfica ela é produzida a partir de um determinado ponto de vista e não de outro, né? Ela abre a possibilidade dela ser revista, aquela realidade, entre aspas, né? Por outros antropólogos a partir de outros pontos de vista, né? Então, você tem vários olhares sobre um mesmo objeto, né? E aí, falando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho, Ju, da questão da construção do objeto mesmo, né? Que também não é uma coisa pré-existente, não é dada, né? É uma coisa construída. E como é que foi a tua história com a construção desse objeto? Por que você se interessou? Como é que você foi construindo esse objeto de investigação? Eu acho assim que eu me inspiro muito, me baseio muito na autoetnografia, porque eu não há nenhuma confusão ali, né? Nenhuma confusão não, mas digo, nenhuma interface entre pesquisada e pesquisadora, né? Isso não existe essa correspondência, esse termo de usar correspondência no meu texto, né? Mas eu me senti numa, geralmente às vezes autoetnografia, tem muita autoetnografia na área da saúde, que geralmente quem se autoetnografa está numa posição de vulnerabilidade por uma questão de saúde, né? Eu cito algumas no texto, tem um texto da Fabienne Gama muito bom sobre a trajetória dela no tratamento da esclerose múltipla, né? Sendo mulher, pretendendo engravidar, tendo uma doença de longa duração, né? Mas acho que sentir essa vulnerabilidade, assim, né? Acho que eu me senti muito, muito vulnerável, muito provocada, muito. Eu acho que é quando aquelas certezas. A gente vê, assim, no fundo, se a gente acha que se. Eu sempre digo isso da escola também, né? Que é um espaço que eu pesquiso. Quando a gente vê todos os nossos maniqueísmos, né? Essas divisões bem e mal que a gente artificialmente faz e tenta organizar o mundo com elas, e só que o mundo não funciona assim, e uma hora essas coisas caem por terra, e acho que quando isso cai por terra, você se sente muito vulnerabilizada e muito provocada, e foi assim que eu me senti, vivenciando certos, né, observando e vivenciando certos acontecimentos que estão ali, né? Eu ainda me sinto assim, provocada, né, sobre isso, e muitas vezes você se sente provocada, vulnerabilizada, e não há nada que você possa fazer. Isso é muito, dá uma sensação de impotência também. Então, a escrever, para mim, foi uma forma de fazer alguma coisa, ainda que numa escala muito do diminutivo, né? Porque é muito modesto o que eu estou fazendo, assim. Mas que tem, eu acho que se afasta justamente da pura literatura e se aproxima da etnografia ou da etnografia pública, né, como você mencionou, na medida em que tem uma potencialidade, uma possibilidade tem um grau de generalização, né? Ao mesmo tempo que é uma experiência pessoal, próxima, né? Ela tem um grau de generalização, né? Eu li seu texto e também me enxerguei ali, né? Então, isso é muito bacana. Eu tentei colocar no texto, expressar um pouco dessa perda de chão e a vivência visceral do mundo coloca porque a gente cria muitas proteções que não são reais. Elas ajudam a gente a viver, óbvio, a gente precisa delas, mas tem certos acontecimentos que suspendem essas proteções. A gente viu isso com a pandemia. A pandemia é um desses acontecimentos, desses eventos críticos, né, que a Vina Das, que é uma antropóloga indiana, vai trabalhar, os eventos que rompem como extraordinários, né, mas que, na verdade, têm raízes no nosso ordinário, ali no nosso dia a dia, né? Mas eu tentei mostrar essa suspensão dos lugares confortáveis, tentando
a todo tempo tentando despertar em quem me lê uma relação ambígua com a esperança. Uma relação em que, ora, eu gosto da esperança, eu me compadeço da esperança, e algumas horas eu tenho raiva porque a esperança não reage. Ou eu tenho revolta, ou certo até uma certa, vamos dizer assim, uma surpresa de como ela pode ser tão volúvel politicamente, sabe? Como é que ela não sabe, mas, enfim, eu tentei mostrar essa esperança muito desnuda, uma mulher muito pragmática, uma mulher que lida com a vida real, né? Lida eu acho que ela não é uma mulher de muitas posses, ela não é uma mulher completamente sem posses, mas ela, vamos dizer assim, que ela seria, na nossa realidade, assim, de uma classe média baixa, assim, enfim, uma mulher muito pragmática, né? E que está no plano das urgências, né? E também está no plano da conservação e da naturalização da função social que coube para ela, né? Que cabe às mulheres em geral, né? Isso é interessante também porque, assim, na pedagogia, a gente tem uma quantidade de mulheres que são mães muito grande no curso de pedagogia. E é difícil também, né? Você criar um espaço, sendo mãe, sendo trabalhadora, para criar esse espaço de estudar, né? Então, como isso tem que ser construído, tem que ser cavado, e como eu tenho relatos de mulheres, de alunas minhas, né? Que elas ficam assim super agradecidas, especialmente nas festas de formatura, com os companheiros que ajudaram, e como se fosse um favor muito grande, né? Porque em algum momento da vida delas, elas se ausentaram daquela função que lhe é própria, que lhe é natural, né? Porque elas naturalizam, que é a função de cuidar. Então, como é que ela pode sair desse lugar e cuidar de si própria, né? Naquela etnografia que a gente fez semestre passado, as mulheres disseram isso, como era difícil estudar na pandemia, porque mesmo fora da situação de pandemia, as mulheres elas estão destinadas, né, a esse lugar de cuidar. Então, quando elas têm um tempo livre, elas querem cuidar do marido, querem cuidar da mãe, da sogra, do filho, da vizinha, de qualquer pessoa, menos delas próprias, né? Elas comentavam, por exemplo, do sentimento, assim, quase desagradável, né? De querer, sei lá, cuidar do cabelo, pintar a unha, ou simplesmente descansar, né? Eu acho também que o que me provocou, e aí eu acho que falando mais da minha posicionalidade, né, porque eu não tenho filhos, né, e existe uma fábula na nossa sociedade que entende que quem tem filhos está protegido ou protegida na sua velhice, né, porque vai ter, então, quem exerce esse cuidado na velhice avançada. Nem sempre isso se concretiza, né? E muitas vezes isso se concretiza com o adoecimento da família inteira por uma ausência do Estado, né? Assim, não existe uma rede de cuidados para um idoso em idade avançada, né? A família provê mais, né? As famílias estão destinadas a fazer isso, né? Então, quando você não, como é o caso que eu não tenho filhos, e você tem uma possibilidade de encarar uma situação de velhice avançada, de vivenciar, de observar, inevitavelmente você pensa na sua própria velhice. De uma forma muito radical, porque não há filhos, né? Então, não existe essa fábula de forma alguma.
para se apegar, né? Então, eu acho que tem muitas discussões muito tensas envolvendo tudo isso, né? A própria discussão sobre eutanásia, que é um enorme tabu na nossa sociedade, mas, enfim, a naturalização do trabalho da mulher. Acho que tem um filme que está gerando muita conversação nas redes sociais, que eu recomendo, A Filha Perdida, que está no catálogo da Netflix, que é baseado num livro da Helena Ferrante, que é de mesmo nome, Filha Perdida. E esse filme conta a história de uma mulher que abdica do cuidado, né? Então, o mais comum é nós termos companheiros, homens que abandonam mulheres, né? Nós temos enorme número de famílias com mães solo, que criam seus filhos sozinhas porque o pai foi embora. Muitas vezes nem sequer os seus filhos têm o nome do pai, né? E nesse filme ela faz o percurso contrário. Ela abdica. Quem fica com os filhos é o marido, né? E é muito interessante porque mostra os efeitos disso a longo prazo na subjetividade dela, com muita culpa. E eu gosto muito de acompanhar assim os textos que vão surgindo nas redes, seja nos veículos de imprensa ou das próprias pessoas, e os comentários. Assim. Então, os comentários vão, assim, desde que filme maravilhoso, tocou em muitos assuntos que a gente precisa falar, que a gente precisa conversar honestamente. E comentários assim, que mulher horrorosa, uma bruxa, uma megera, largou os próprios filhos, sabe assim? Então, você tem assim, você vê que reverbera questões bastante, assim, que precisam de discussão, assim, que são naturalizadas, mas que não estão equacionadas. Eu acho que existe um enorme desconforto com o excesso de cuidado. Acho que os nossos feminismos avançaram muito, que a gente ampliou enormemente a discussão sobre gênero, mas eu acho 2 pontos que ainda o debate não é suficiente. É a questão do trabalho doméstico. Então, a gente fala muito do trabalho da mulher na esfera pública, na esfera profissional, na militância, na rua, mas não fala muito de como as tarefas domésticas são divididas em casa, e a maior parte das mulheres é mais sobrecarregada com essas tarefas, e não é só o fazer a tarefa, mas é o planejamento mental da casa, que ocupa tempo e espaço na nossa cabeça, né? Então, o que precisa comprar, a lista de compras, a vacina do cachorro, as roupas das crianças, o que está velho, o que precisa doar, né? Então, tudo isso é planejamento mental, uma carga mental, além da execução da tarefa. O feng shui da casa também, né? Porque eu acho muito engraçado essa coisa do feng shui que ficou na moda, né? Mas ele sempre existiu, né? E sempre foi uma tarefa feminina, em geral, né? De organizar a casa, de arrumar a casa, de tornar a casa agradável, um lugar agradável de se repousar, porque no final das contas a gente espera isso de uma casa, né? De um lar. E essa tarefa, normalmente, ela é esperada da mulher. Outra tarefa que é esperada das mulheres também, na divisão sexual do trabalho, são os cuidados e os laços familiares, né? A questão de quem liga para os aniversários, quem lembra as datas de aniversário, quem compra os presentes, quem cria essas relações afetivas também. Tudo isso é trabalho, né? Ou seja, exige pensamento, exige dedicar tempo, né? E o nosso tempo, no tipo de sociedade que a gente tem, né? O Richard Sennett, que fala muito sobre o modo de trabalhar, um sociólogo que fala muito do modo de trabalho no mundo contemporâneo, o tempo para a classe trabalhadora é o seu principal recurso. Né? A gente vende conhecimento, vende força braçal, mas vende, sobretudo, tempo, né? E esse tempo é o tempo do lazer, é o tempo do estudo, é o tempo do descanso, tempo do sono, né? E ao mesmo tempo, fora essa questão da domesticidade, né?
a discussão sobre a velhice, né? A velhice avançada da mulher, especialmente, né? Que pelos índices de expectativa de vida é quem vive mais, né? Então, eu muito recentemente começou a ver algumas pesquisas sobre a velhice entre pessoas LGBTI+, também era um espaço de pesquisa pouco explorado, mas também muito importante, porque muitas dessas pessoas têm quebras de laços familiares significativas, então geram outros tipos de comunidade para cuidados na velhice, né? Mas, assim, falar da velhice que deteriora o corpo, sem precisar existir uma doença, eu acho que ainda é um enorme tabu, assim, né? O corpo que se deteriora, o corpo que não vai adiantar botox, plástica e etc. Esse corpo vai se deteriorar, porque é destinado à morte, né? É destinado à morte, né? Então, e claro, e o próprio da morte, né? A dificuldade em se falar na morte, né? Que é um tema que na nossa sociedade se tornou, né? A gente é tudo estranho, né? Os rituais são se você olha com uma certa distância, você diz, por que a gente está fazendo isso? A gente ritualiza para sofrer mais, né? Assim, com um mercado da morte, né? Então, você tem que tomar decisões muito rápidas sobre o que fazer com aquele corpo no momento que você está vulnerável, tudo é caro, as pessoas te oferecem muitas coisas, né? Então, a gente não prepara ninguém para isso. Quando a pessoa vive isso pela primeira vez, que ela tem alguém muito próximo da família dela que morre, é um choque, porque as nossas crianças, os nossos jovens não são ensinados, a gente não conversa sobre isso, a gente não fala sobre isso, e isso tinha que ser assunto que a gente devia tratar, como essas coisas acontecem, o que tem que fazer, como ocorre, né? Então... E é interessante, né, Ju, porque a morte, assim, na verdade, ela é a característica, ou ter consciência da morte, talvez seja um grande divisor de águas, né? Do que é humano e do que não é humano, talvez, né? Porque a gente sabe que vai morrer, de alguma forma. Ou deveria saber, cada vez tem menos consciência da morte, porque a morte vai sendo adiada, né? Então, é um tema para a antropologia que é um tema muito caro, é um dos temas primeiros, né? Os ritos funerários e tal. Então, é bem forte isso, né? É engraçado porque é um tema caro, que está lá nas origens, nas monografias mais clássicas, mas, ao mesmo tempo, como é mais fácil tratar da morte do outro, né? Daquele outro lá, dos rituais funerários australianos lá, que o Marcel Mauss traz, né? Assim, o difícil é olhar para a nossa própria morte, né? Como morremos, como processamos isso, e né? cotidianamente, né? Morremos cotidianamente, porque as coisas são impermanentes mesmo, né? Eu estava lendo, tem um livro muito bonito, né, que é o livro dos mortos tibetano, um livro clássico, assim, fala sobre a morte, né, uma coisa oriental, e tem um argumento muito interessante para a gente entender essa coisa da impermanência cotidiana, que é a ideia de que nós, por exemplo, experimentamos a morte quando, por exemplo, a gente deixa de ser criança e passa a ser adolescente, né? Aquilo você perde, você tem que abrir mão da infância para se tornar adolescente, assim como você tem que abrir mão da adolescência para se tornar adulto, de alguma forma você tem que abrir mão de uma certa autonomia para se tornar um idoso, quando você precisa de cuidados, né? Que também não é fácil hoje em dia, para um idoso que é numa sociedade que é tão valorizada a juventude, e a autonomia e a independência também, é muito difícil, né, para esse idoso. Nós morremos várias vezes, né?
Mas aí a importância dos rituais de passagem, que também é um assunto muito caro para a antropologia, né? E nós, nas sociedades ocidentais, modernas, enfim, chame como quiser, né? Tem muitas discussões em torno dessas nomenclaturas. Nós não fazemos rituais de passagem. Pelo contrário, as nossas passagens são quase sempre cercadas de muito segredo. Então, a primeira menstruação ou a primeira ejaculação, por exemplo, é um segredo. Você não conta, você guarda, você esconde, né? Você toma cuidado para que ninguém veja, né? Então, hoje ainda a gente tem mais possibilidades de falar. Hoje tem a internet, né? Você coloca lá, pergunta para o Google, qualquer coisa, você vai ter. Não que você vai ter acesso à melhor informação, porque tem um trabalho crítico de filtragem, mas ainda tem mais informação. Né? Quando não tinha, como que a gente fazia? Né? A gente perguntava para alguém mais experiente, alguém que você confiava, quando você tomava coragem, você ia lá e perguntava sobre uma coisa X ou Y de sexualidade, porque era o jeito de saber, não tinha onde buscar, tinha lá alguns livros muito técnicos, né? Então... Mas é interessante o que você está falando, porque uma coisa é você ter acesso à informação, né? Outra coisa é você ritualizar a passagem. A gente não, cada vez menos tem os rituais de passagem, realmente, né? Então, fica tudo muito na ordem do profano, né? Se a gente pensar que o ritual é uma forma de tornar sagrado, né? De dar valor a um certo momento da vida. De pensar, de objetivar as coisas, né? Você para e pensa e objetiva aquilo, né? Eu fiz uma pesquisinha muito rápida para montar uma oficina de educação menstrual que um colega me pediu. Ele está propondo um projeto numa lei de incentivo à cultura aqui municipal de Curitiba, é um festival de bandas só de meninas. E a lei exige que você faça uma contrapartida social no projeto. E aí ele me pediu, me encomendou alguma atividade educacional e eu propus esse tema da educação menstrual, até porque a pobreza menstrual, né, que é a ausência de absorventes e condições de higiene mínima para muitas meninas faz com que elas, né, com que a gente tenha taxas grandes de infrequência escolar de meninas ainda em muitas partes do mundo, né? E aí eu, montando lá o programinha da oficina, né, eu fui pesquisar algumas práticas de povos indígenas com relação à menstruação, como que faziam e ainda fazem, né, e eu achei muito interessante o depoimento de uma indígena Guarani, né, que contou, acho que eram os pais dela, ela contou que ela e os irmãos torciam muito para que chegasse o período menstrual da mãe, porque a mãe no período menstrual se recolhia e quem fazia mais as atividades da casa e cozinhava era o pai. E o pai cozinhava muito bem. Então, quando a mãe estava menstruada, eles sabiam que iam comer a comida do pai, que era muito gostosa, né? Então, por exemplo, embora as indígenas hoje já utilizem alguns produtos industrializados, né, e há toda uma discussão sobre o impacto ambiental do absorvente, mas não há de se negar que com o absorvente a gente ganhou uma praticidade, né, eu acho que, ao menos num primeiro momento, em vez de usar, né, elas usavam fibras de algodão, exemplo de como as nossas avós ou mães, né, ainda usavam panos, né, minha mãe me diz, a gente usava uma fraldinha, prendia com um elástico, né? E era isso que tinha, assim, né? Pelo menos para as classes mais pobres, assim, né? Então, enfim, elas ainda mantêm, né? As mulheres indígenas ainda mantêm, por exemplo, esse recolhimento, né? Fazer menos atividades nesse período. E também outro material muito interessante, agora eu não me lembro, mas acho que eram indígenas do Xingu, que mantém o ritual da moça nova, né? Que é justamente as meninas que estão próximas ou já tiveram a primeira menstruação. E se tinha uma ideia de que com os contatos que esses indígenas começaram a ter com a cidade, muitos começaram a trabalhar, inclusive, na cidade, que eles não iam mais fazer esse ritual
porque dura muitos dias, as meninas ficam reclusas, ficam com as anciãs, lá elas conversam, elas aprendem entre si, mas não, eles continuaram fazendo ativamente, eles se reorganizaram de modo que eles pudessem manter aquele ritual. E teve um antropólogo, que agora não vou me recordar o nome, mas vocês podem procurar, Ritual da Moça Nova, é mais ou menos esse o título do livro, e ele estudou esse ritual, né? Então, o quanto esse conhecimento, de uma forma estruturada, passando de geração em geração, vai propiciar que aquele momento, que é uma morte da menina que está se transformando numa mulher, né, seja menos traumático, seja menos difícil, né? Porque, de alguma forma, aquela criança, ela morreu, né? Aquela criança, ela passou. E agora é um corpo diferente que está se materializando ali, um corpo. Mas tem um nascimento, né? Tem um nascimento, né? Então, o sangue entendido não como uma sujeira, como algo que eu quero me livrar, mas um sangue como um nascimento com um potencial criativo importante, não só para gerar filhos, né? Mas como sinal da vitalidade do nosso corpo, né? Porque uma mulher que menstrua regularmente, ela, né, na idade que ela deve menstruar, ela mostra que o corpo dela está funcionando, que ele está saudável. Não que por N causas naturais algumas mulheres não vão menstruar, mulheres trans, por exemplo, não vão menstruar, mas naquelas que menstruam é uma forma da gente pensar o sangue de um modo positivo, né? E não negativo. Nós fomos educados para vê-lo como uma coisa suja, feia, escondida, vergonhosa, né? Quanto menos, melhor. Vamos tirar. Você viu, Ju, um filme que está na Netflix também sobre isso? Eu não sei qual. Eu conheço o Absorvendo o Tabu. Documentário indiano. Como é que era o nome? Ai, meu Deus, a gente esqueceu o nome, a gente viu esses dias. É um filme sobre um. É um filme de. Acho que tem 20 minutos. É um documentário pequeno indiano. Sobre a iniciativa de um grupo de mulheres na Índia, porque havia todo esse problema. Elas, quando ficavam menstruadas, elas não iam para a escola, eram perseguidas pelos homens também, era uma coisa impura, elas não podiam falar disso e tal. E aí elas constroem uma fábrica. Mas eu acho que esse é o Absorvendo o Tabu. Não, será? Não é? Eu me lembro desse filme, é um filme documentário. Então é esse o nome. É muito interessante. É muito legal, não é? Interessante, E eu acho que mostra também, assim, o quanto elas fazem isso, elas montam essa fábrica, isso vira né, um motivo de geração de renda, mas, assim, completamente localizado, completamente ligado com as necessidades daquele lugar, com aquela realidade, né? Assim, é muito interessante, muito interessante. Acho que, aliás, assim, essa possibilidade, né, de ter acesso ao Netflix, a esses serviços de streaming, né, possibilitar a gente ver filmes que sejam de outros países, que não os filmes da Europa, Estados Unidos, que dominavam as produções estrangeiras que a gente recebia aqui, é uma coisa muito legal, porque eu acho que a gente tem possibilidade de entrar em contato com outras realidades, né? É como os livros, né? Você lê também, procurar ler autoras e autores que sejam do Oriente, que sejam asiáticos, que de outras regiões do Brasil, que não o eixo Sudeste-Sul, né? Eu acho que isso traz uma riqueza muito grande. É a forma da gente viajar sem sair, né? A gente não tem como estar o tempo todo viajando, nem poder aquisitivo para conhecer muitos lugares. Então, acho que os livros e o cinema podem propiciar muito isso, né? Gente, muito obrigada, então, Ju, super obrigada. Esperamos contar com você em outros momentos para falar de outras pesquisas suas, tá? À disposição. E a gente continua trabalhando juntinho. Foi tão feliz a gente se encontrar, para mim. Verdade, verdade. Acho que tem um diálogo muito... foi um encontro muito legal, assim, de te conhecer e
e acho que a gente tem muita coisa para trocar, assim, de muitas Uhum. afinidades de temas de pesquisa e abordagens que a gente vai seguir trocando. Espero que esse encontro seja o primeiro que eu possa ter um dia a alegria de te chamar para uma aula minha. Sim, vamos. Vamos ter, Ju, vamos ter. Vamos torcer. Tá bom, gente. Então, boa noite. Agradeço a todo mundo também, viu? Boa noite, obrigada. Beijinhos, tchau.